Muito bem, estamos de volta agora às 7h52, a hora certa, 7h52. Eu vou voltar ainda esse assunto do orçamento, porque não é um assunto acabado, não. É um assunto que nós precisamos refletir e analisar com mais detalhes, mais profundamente. Ontem a Câmara Municipal aprovou em primeira votação, não sei se haverá duas ou não, a emenda que adequa, organiza a nossa lei orgânica à Constituição Federal, a nova lei dos vereadores, viu, Luiz Carlos? E nós passaremos a ter, no ano que vem, nas eleições do ano que vem, já para 2013, ao invés de 11 vereadores, vamos para 19, diz os representantes do povo. 19. A votação ocorreu ontem, foram 10 votos favoráveis a esta adequação e Toledo passará a contar com 19 vereadores. Ontem também havia expectativa da votação do plano de cargos e salários dos funcionários da Enduro. Entretanto, me parece que isso não foi a pauta e os funcionários da Enduro estão aguardando ainda a discussão pelos nossos nobres edis, os nossos nobres vereadores. O Luiz Carlos está por aqui, ele preside o sindicato dos servidores da Enduro, dos funcionários da Enduro, o Sintraep, e vai conversar conosco um pouquinho mais sobre os últimos acontecimentos. Houve uma mobilização de trabalhadores sem a presença do sindicato, mas forçou aí uma situação de discutir o plano de cargos e salários dos funcionários da Enduro. Luiz Carlos, uma satisfação de tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado pela presença e, evidentemente, vamos orientar e informar os funcionários da Enduro como é que está toda esta situação, Luiz Carlos. Bom dia. Bom dia, Jair, bom dia aos ouvintes, né, em especial aos servidores da Enduro, né, que estão nos diversos setores, iniciando mais um dia de trabalho, né. Mais um dia de luta lá, né? Sempre buscando a melhoria, luta, né? E trabalho caminhando juntos. Verdade, né? A luta entre aspas, que não é uma briga, é uma luta para melhores condições de trabalho, né, Luiz Carlos? Isso, né? Melhores condições de trabalho sempre, né? O que o sindicato tem pleiteado desde que eu assumi o mandato. Nós estamos sempre apresentando ideias, defendido projetos, né? Nunca levando para o lado pessoal, mas defendendo o coletivo, né? Isso que a gente tem pautado desde a nossa posse em novembro de 2006. Bom, ontem havia expectativa, Luiz Carlos, da votação do plano de cargos, pelo menos deu entrada já na Câmara Municipal, depois, evidentemente, de uma forçada dos trabalhadores da Enduro, né? Forçou, mas ele poderia ser feito de outra forma também, via sindicato, sem aquele estardalhaço. Claro, com a presença do sindicato. Com a presença do sindicato. Foi um erro estratégico dos servidores, em sua maioria que estavam lá não eram associados, né? Foi um erro estratégico que serviu até para, aspas, projetar um ou outro visando a eleição agora do sindicato, né? Poderia ter sido feito de uma forma mais legal, né, na legalidade, o sindicato presente. De toda forma, a gente teria conseguido encaminhar isso aí, porque está dentro do prazo, né, previsto. Passou 30 dias, se não foi apresentado, o sindicato naturalmente faria a conversação com a Enduro e forçaria, aspas, de novo, eles apresentarem, né? Na verdade, faltou um compromisso maior da diretoria da Enduro, ao que me parece, não foi, Luiz Carlos? Por exemplo, você alegar que ainda está trabalhando no plano de cargos e salários é uma falácia, porque desde quando esse plano vem sendo trabalhado? Já tem praticamente um ano. Porque a licitação que contratou a empresa que fez o primeiro estudo, ela vem de dezembro de 2010. A empresa teve 3 meses para fazer esse estudo, fez o estudo certinho, foi paga para isso, apresentou para a Enduro retalhou isso aí, fez a formatação da forma como eles gostariam que fosse, apresentou para o sindicato em julho. Era muito ruim, tanto que a gente veio aqui e falou do plano de 1%, era péssimo na verdade. A gente brigou por isso, melhoramos, não ficou aquelas coisas, né? Não vou enganar ninguém que não ficou aquelas coisas, mas em vista do primeiro pré-projeto que nos foi apresentado, melhorou bastante, né? Por exemplo, o adicional de curso de ensino médio, que era 1%, depois da repercussão toda negativa que deu do plano de 1%, ele dobrou, ficou para 2%, né? O nível superior também e nível de qualificação profissional também deu uma melhorada. Então ele descaracterizou aquela história inicial do 1%, que era muito ruim, né? Tanto que o Lúcio Demarco falou algumas besteiras aqui no ar, né? Eu tive que vir aqui corrigi-lo porque... Na verdade, o vice-prefeito não tinha conhecimento de nada, absolutamente nada. Né? Ele não estava dominando a técnica da coisa, né? Ele falou por falar apenas, para não ficar sem te dar uma resposta na ocasião, né?
hoje talvez ele já tenha um conhecimento melhor para de repente vir aqui e te responder mais, né, sobre isso e tal, às vezes até se desculpar pelo que ele disse, né, que a gente iria se assemelhar aos servidores municipais, o que não é verdade. Ainda vamos ficar muito atrás dos servidores públicos municipais, que se eles reclamam do plano de carga de salário deles, quem dirá nós da Endur, né? Mas de toda forma é um avanço, já que não existia, né? Entretanto, agora tem que se acelerar na Câmara Municipal, né? Eu vi a pauta da Câmara ontem no site da Câmara e da outra sessão também, e o PL 151, que é do plano de carga dos salários, não constava, né? Não constava e não consta. Então precisa entrar logo em discussão e acelerar isso, porque os servidores estão impacientes. Por exemplo, se não entrar mês que vem em vigor, você vai ver, de repente, esse mesmo povo que se manifestou no começo do mês se manifestar novamente. Estão desorganizados? Estão. Deveriam procurar o sindicato? Deveriam. Mas você não pode recriminá-los por reclamar, por se organizarem, ainda que de uma forma meio torta, mas estão se organizando, né? Então, nós não condenamos a manifestação. Nesse caso, que sem a presença de uma entidade como o sindicato, talvez falte alguma legitimidade para o movimento, até porque precisa uma coisa mais legal, não é isso, Luiz Carlos? Você estaria fazendo uma coisa paralela ao sindicato, que é legal, né? Abre margem à empresa promover diversas retaliações, poderia descontar aquelas horas paradas, se foram 2 horas ou 3 que sejam, é só registrar que eles ficaram parados naquele período e descontar. Quem vai negociar depois o retorno dessas horas? Quem vai, né, repor? Então faltou ali o sindicato estar presente. Talvez por isso a Endur se sentiu à vontade para fazer algum tipo de retaliação, como foi com o caso de um funcionário que teria sido removido de local de trabalho, Luiz Carlos? Então, ficou bem evidente a retaliação no caso, né? Porque no mesmo dia em que o funcionário participou do movimento e deu declarações, né, a respeito de uma promessa feita, ainda que verbal, né, feita no local de trabalho, ele misteriosamente foi transferido no mesmo dia, né? De repente eles contavam que ele não ia protestar, né? E ele protestou e a gente também, o sindicato também protestou, apesar dele não ser associado ao sindicato, não por falta de convite, né? Ele foi não é associado, é filiado, mas é trabalhador, né? É trabalhador, e o caso é evidente de perseguição, independente de ser filiado ou não, que fosse até fora da Endur, que fosse um caso tão evidente assim, a gente ia prestar solidariedade independente disso, né? Mas a Endur se tocou na base da pressão que estava fazendo uma coisa irregular e que talvez ia dar prejuízo para os cofres públicos até, né? Se ele move uma ação e ganharia com certeza, quem ia pagar a conta, né? Na ponta de quem paga a conta é o contribuinte, né? O contribuinte com os impostos. Então não sai do bolso de nenhum diretor da Endur. Quem ia pagar essa indenização funcionário ia ser o povo no geral, né? Então eles voltaram atrás e cancelaram essa transferência, né? Mas já está feita a besteira, né? O Luiz Carlos volta já na sequência. Nós voltamos aqui com o nosso café da manhã e vamos falar sobre a eleição no sindicato da Endur. Quais são as tratativas, as formulações, enfim, para a nova composição da diretoria do sindicato da Endur. Lunite Supermercado, aniversário Lunite, felicidade em tamanho família.